Nuvem São Gonçalo e Circo Cultural da Chatuba. Bora falar da Secretaria de Cidades? GovCast RJ. Tá começando mais um GovCast RJ, e aí, Suelen, tudo bem? E aí, André, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com o secretário de Cidades, Douglas Ruas. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Suelen, André, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu que acompanho os episódios do GovCast. Ah, legal. E muito bom ter essa oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês e com todos que nos assistem, né? Os avanços que o governo do Estado tem promovido no nosso Estado através da Secretaria de Estado das Cidades. Secretário, para a gente começar, explica qual o papel da Secretaria de Cidades. Bom, André, a Secretaria de Estado das Cidades foi criada pelo governador Cláudio Castro em setembro de 2023 e a criação dessa secretaria ela nasce do reconhecimento e a sensibilidade do governador Cláudio Castro de entender a dificuldade dos nossos municípios fluminenses em terem recursos para promover investimento nas suas cidades. Dos 92 municípios do nosso estado, tirando raríssimas exceções, que é a capital e alguns municípios que recebem muitos recursos de royalties do petróleo, a média de investimento dos nossos municípios gira em torno de 4% do seu orçamento. E nós temos alguns municípios que chegam a praticamente 0% da sua capacidade de investimento. Então o governador Cláudio Castro criou a Secretaria de Estado das Cidades, com o programa Governo Presente nas Cidades, para dar oportunidade aos municípios de apresentarem projetos para receberem investimentos do governo do Estado na sua cidade. Esse foi o intuito da criação da Secretaria e assim a gente tem feito ao longo desses 2 anos. Recentemente a Secretaria completou 2 anos de existência e a gente tem tido a oportunidade de trabalhar em parceria com os municípios, levando investimentos que possam garantir a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos fluminenses. Secretário, você já está à frente dessa pasta há 2 anos, né? Dá para fazer um balanço do que já foi feito? Com certeza, Sueli. Bom, até para explicar como é que funciona o trâmite dentro da Secretaria, né? Primeiro, nós somos demandados pelos municípios que apresentam um determinado projeto, reivindicando um investimento na sua cidade. E esse projeto ele é analisado pelo comitê gestor do programa Governo Presente nas Cidades e, sendo aprovado, a gente parte para o processo de contratação através de uma licitação e, depois de contratado, a gente inicia a execução das obras. Ao longo desses 2 anos, a gente já promoveu mais de R$1 bilhão de investimentos nas cidades do estado do Rio de Janeiro, em todas as regiões. Temos obras em São Gonçalo, em Itaboraí. Entregamos obras importantes já, posso citar aqui a ponte Ivan Mundim, lá em Macaé, uma ponte esperada há 40 anos, segundo o relato dos próprios moradores daquela cidade. Já existiu uma ponte que fazia a ligação entre a Barra de Macaé e o centro da cidade. E naquela conhecida hora do rush, na parte da manhã, muitas das pessoas saem da Barra de Macaé para o centro da cidade para trabalhar ou para poder buscar ali o acesso a bancos, ao comércio principal da cidade, né? E no fim da tarde tem esse movimento contrário. Então o relato que a gente tinha é que as pessoas enfrentavam lá um congestionamento imenso. Eu tive a oportunidade de estar lá antes e durante a execução da obra, encarei esse engarrafamento, senti na pele lá o que é bom, né? Os macaenses sabe o que o povo está passando. E era um engarrafamento de cerca de 1 hora para você fazer uma travessia simples. E com a entrega dessa ponte, a gente resolveu um problema de mobilidade da cidade de Macaé. Eu tive a felicidade de voltar lá depois da obra. E nessa oportunidade eu até tomei um transporte por aplicativo. Legal. E comentei espontaneamente com o motorista do carro. Falei, poxa, o trânsito hoje está bom aqui. Ele falou, mas não era assim não. É porque fizeram uma ponte nova ali, melhorou muito. Antes a gente perdia quase 1 hora para poder fazer essa travessia aqui, ficava isso tudo aqui parado e tal. Então é o reconhecimento das pessoas. Legal. Quando você consegue trabalhar num projeto que verdadeiramente melhora a qualidade de vida das pessoas. Quando eu falo de qualidade de vida, André e Suelen, eu faço muito essa conexão entre a mobilidade urbana e a qualidade de vida. Porque esse tempo que a gente reduz de deslocamento é um tempo a mais que sobra para as pessoas estarem em casa, estarem com o seu ente querido, aproveitarem um momento de convivência, ou até mesmo para, quem sabe, fazer uma atividade física, cuidar da saúde.
E a gente tem um relato lá que a gente conseguiu reduzir em cada trecho aí pelo menos 40 minutos. É muita coisa. E se a gente levar isso em um dia, a pessoa está sobrando aquelas pessoas mais de 1h20 a mais Muito bom. que antes era utilizado no deslocamento entre a sua residência e o trabalho e que hoje lhe sobra para poder fazer alguma outra atividade, né? Então, esse é um exemplo da importância da Secretaria das Cidades. O governador Cláudio Castro foi muito assertivo quando criou esse órgão que serve como um elo do governo do estado com os municípios para dar oportunidade a eles de receberem investimentos nas suas cidades. Teve outros também, né? Teve Itaboraí, teve a 22 de maio. Teve... Sim, Itaboraí nós estamos fazendo a revitalização de toda a Avenida 22 de Maio, que é a via principal do município, corta todo o eixo central da cidade de Itaboraí. E nós estamos levando também um novo modal para aquela cidade, que é a implantação da ciclovia por toda a extensão da Avenida 22 de Maio. Nós estamos ampliando as faixas de rolamento, revitalizando as calçadas, colocando acessibilidade para que todos tenham o direito de trafegar. E estamos também colocando iluminação moderna, iluminação de LED, revitalizando espaços públicos e construindo praças também ao longo de todo esse trecho. A obra já está com 70% de execução e a gente espera, nesse primeiro trimestre do ano seguinte, estar entregando essa obra por completo para a população de Itaboraí. Agora, falando de São Gonçalo, tem um MUV também, né? Explica um pouquinho o que é e qual a importância dele para a região. Olha, o MUV é um corredor viário de 18 quilômetros de extensão, que corta todo o eixo central da cidade de São Gonçalo, desde o bairro de Neves, que fica na divisa com Niterói, até Guaxindiba, que fica na divisa com Itaboraí. Esse projeto ele foi pensado para ocupar uma área da cidade que estava abandonada, que é o leito da antiga linha férrea que cortava todo esse eixo central da cidade de São Gonçalo. Foi descontinuado esse serviço da ferrovia na cidade, aquela área ficou abandonada e ao longo dos últimos anos foi ocupada de forma irregular. Então, é um projeto muito desafiador, porque o trabalho em parceria com a prefeitura é constante para que a gente pudesse fazer uma realocação digna de muitas pessoas que estabeleceram moradia naquele trecho da antiga linha férrea e que a prefeitura teve que trabalhar junto com o Estado, ter todo um cuidado para poder realocar de maneira digna essas pessoas que estavam ocupando aquele trecho. E com isso, a gente já está promovendo uma significativa melhora na mobilidade urbana da cidade. É uma obra dividida em 6 trechos, mas é uma única contratação. E os 3 primeiros trechos já foram entregues e a gente vê a satisfação das pessoas com a mudança significativa que foi promovida naquele ambiente urbano. Nós temos a implantação da ciclovia, que é um novo modal, nós temos a implantação de calçadas com acessibilidade e vários espaços públicos para lazer e convivência durante todo esse trecho, ganhando mais uma faixa de rolamento nos 2 sentidos, o que tem melhorado muito o trânsito desses trechos que já foram entregues. E a gente tem visto o reconhecimento das pessoas que antes falavam que não tinham uma área para poder praticar esporte, para poder praticar uma corrida. E hoje a gente passa lá em São Gonçalo à noite, a gente vê toda uma área que estava abandonada, estava suja, ocupada de forma irregular, todo esse trecho revitalizado. É uma obra bem complexa e para muitas pessoas perguntam, Sueli, o que é o MUV, né? E o MUV é Mobilidade Urbana Verde Integrada. Legal. É um projeto multifinalitário que visa atender todos, inclusive o nosso meio ambiente. Perfeito. Nós estamos falando do plantio de mais de 1.800 árvores ao longo de todo esse trecho de 18 quilômetros de extensão. Caramba. Então esse projeto ele foi pensado para contemplar o usuário do transporte público, trazer um novo modal que é a ciclovia, estimular esse deslocamento na cidade, e a gente tem visto que está dando certo. Muitas pessoas passaram a utilizar a bicicleta como meio de deslocamento. É um meio de deslocamento limpo, saudável e que ajuda também o meio ambiente porque não utiliza combustível fóssil. Além disso, a gente também está contemplando os usuários de motocicletas, aqueles que se locomovem com seus automóveis particulares, porque a gente melhorou muito o trânsito com a ampliação de mais uma faixa de rolamento nos 2 sentidos. E toda uma reorganização desse eixo central da cidade. É um projeto, sem sombra de dúvida, desafiador,
Hoje, no governo do estado, é a maior obra de infraestrutura em andamento, são mais de 300 milhões de reais de investimento. Caramba. E tem sido um sucesso, a gente espera que também até o mês de maio aí do ano de 2026, o governador Cláudio Castro vai estar lá junto com o prefeito Capitão Nelson, entregando essa grande obra por completo em todos os seus 6 trechos para a população gonçalense. Maravilha. Agora, secretário, o estado do Rio de Janeiro ele é muito diverso, né? Quais são os desafios que os municípios enfrentam para implementar os projetos? Suelen, esse ano a gente se deparou logo no início de 2025, por conta das eleições do ano passado, a gente teve muitas mudanças nos municípios, novos gestores assumindo e, obviamente, trazendo para o governo do estado, o governador Cláudio Castro sempre muito sensível às questões do município, a gente recebeu muitos gestores trazendo as suas necessidades. E a gente se deparou com uma dificuldade muito grande desses novos gestores de terem uma equipe técnica qualificada para poder apresentar os seus projetos. E aí a gente, além de todo o trabalho que já é executado, entendemos a realidade de muitos municípios do interior que tem o seu quadro técnico, o seu quadro de pessoal muito reduzido e muitas das vezes lhe falta uma mão de obra técnica. Eu tenho um relato de um município que tem apenas um engenheiro em todo o seu quadro de pessoal da prefeitura e nenhum arquiteto. E aí a gente o prefeito manda o pleito, a gente vê que não está contente, aí devolve. Gente, espera aí, vamos entender, chama aqui. Aí quando a gente chama, a gente entende a realidade daquele município. E aí, através da secretaria, nós também abrimos mais um braço para poder ajudar os municípios na elaboração dos seus projetos. Perfeito. E aí a gente tem trabalhado, principalmente nas áreas de convivência e lazer, um projeto padrão que se adequa de acordo com as dimensões de um determinado terreno. Tem muitos municípios do interior que carecem de uma área de lazer e convivência para prática esportiva, para as famílias se reunirem no final de semana. E a gente fez o Parque RJ, que é um projeto... São Gonçalo também, né? Sim, o primeiro Parque RJ que a gente começou em São Gonçalo, numa área muito grande. Mas a gente agora estamos adaptando aquele conceito de áreas de lazer e convivência para terrenos de dimensões menores, para também atender o interior do nosso estado do Rio de Janeiro. Agora, secretário, quando o projeto desse está em curso, rola aquela troca com os moradores? Como é que é a relação com eles? Olha, com certeza. Até mesmo antes, quando da concepção do projeto, a gente considera que é muito importante envolver a população, para a gente, de fato, entender qual é a necessidade. Sim. E a gente está entregando um equipamento aí que, de fato, vai atender os anseios da população. Então, essa troca com a população é muito importante desde o início da concepção do projeto. E, durante a execução da obra, nós criamos uma superintendência de gestão de impacto social. É uma equipe técnica formada principalmente por assistentes sociais que acompanham a execução da obra e fazem essa interação com a comunidade, com a população. Essa criação dessa superintendência, ela nasce dos relatos que a gente tinha da execução das obras. Normalmente, era o servente, o pedreiro, que interagia no dia a dia ali com a população. E os nossos pedreiros, os nossos serventes, eles têm a vocação deles de fazerem a obra de fato, colocarem a mão na massa. Claro. Nós entendemos que eles não são as pessoas mais apropriadas para poder fazer esse diálogo com a população. Então, nós contratamos profissionais da área de assistência social, fizemos uma capacitação para que eles possam promover uma interação de maneira humanizada com a população. E tem dado muito certo. A gente tem tido uma aprovação muito boa desse trabalho. A gente até criou um nome que é o Programa Obra Cidadã. A gente coloca uma tenda no local da obra, está sempre disposto a receber os moradores. A gente bate na casa do morador, toca a campainha, informa sempre de maneira antecipada o que vai ser realizado na rua dele. Fala, olha, nós estamos aqui para fazer esse tipo de serviço por conta disso, a necessidade que se tem aqui é essa. E quando a gente precisa fazer uma interdição, esse foi um ponto muito importante, que a gente conseguiu minimizar os impactos durante a execução. Chega lá um assistente social, um técnico social capacitado,
aborda o morador, explica, olha, nós vamos precisar interditar a via nesse trecho aqui durante os dias, para que a pessoa possa se organizar. Em alguns casos, ela vai ficar até impedida de 1 ou 2 dias de entrar com o seu carro na garagem. Mas se ela for avisada previamente, de maneira, ela se organiza. E até entender o benefício daquela obra, né? Porque às vezes se a pessoa não souber o benefício que vem depois, ela vai reclamar, é obra, barulho, sujeira, mas quando ela vê o resultado, ela tá feliz ali, então, satisfeita. O primeiro passo desse programa Obra Cidadã é essa. Explicar a pessoa, nós estamos aqui, vamos causar uma doação, mas é para o bem. Essa obra vai trazer esses benefícios aqui para a população. Aí a gente já trouxe as pessoas para poder entenderem a necessidade e o objetivo daquela obra. Depois, durante a execução, a gente vai mantendo uma interação frequente para poder minimizar esses impactos e que as pessoas possam estar cientes de todo o cronograma e entenderem que em algum momento vai ser necessário algum tipo de interdição, mas que ela já vai ser avisada previamente, vai poder se organizar. Com isso, a gente consegue minimizar o impacto na vida das pessoas durante a execução da obra. Agora, secretário, continuando nesse assunto de sociedade, a Secretaria realizou em agosto a Conferência Estadual das Cidades. Conta pra gente um pouquinho como foi. Olha, Suelen, logo depois da criação da Secretaria, o governador Cláudio Castro confiou a mim a presidência do Conselho Estadual das Cidades. Então, nós assumimos o desafio com a retomada do Conselho Nacional das Cidades de apoiar inicialmente os municípios a realizarem as conferências municipais da cidade. E nós tivemos aqui no estado do Rio de Janeiro uma adesão em massa, foram 75 cidades que participaram, isso corresponde a mais de 80% dos nossos municípios. E nós tivemos em todas as regiões do estado acompanhando, apoiando os municípios na realização dessas conferências municipais. Esses encontros reuniram mais de 6.000 pessoas em todo o estado e os municípios elegeram seus representantes, os seus delegados e, findada a etapa municipal, nós chegamos para a etapa estadual e organizamos, sem sombra de dúvida, a melhor conferência estadual das cidades do Brasil. Eu tenho certeza que foi a do Rio de Janeiro. Foi um exemplo de organização, de adesão, mais de 1.500 participantes por dia. O governador Cláudio Castro esteve lá na abertura. Conseguimos, de fato, criar um ambiente democrático, respeitando todas as ideias, todos os posicionamentos, todos da sociedade civil organizada tiveram seu espaço para se manifestar, para colocar suas posições, e elegemos os representantes do estado do Rio de Janeiro para a etapa nacional, que inicialmente seria em novembro. A gente está aguardando ainda a marcação, mas dado o sucesso e o êxito que nós tivemos no trabalho da etapa municipal e depois na etapa estadual, eu tenho certeza que o estado do Rio de Janeiro vai ser protagonista na Conferência Nacional e vai, de fato, contribuir muito para a elaboração de uma política nacional de desenvolvimento urbano que, de fato, venha atender os interesses dos cidadãos, não só do estado do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Agora, secretário, as obras abrangem várias regiões do estado, né? Como que é pensar a cidade do presente e do futuro? Nos últimos anos, todos nós, gestores públicos, nos sentimos desafiados a pensar as cidades diante dos eventos climáticos extremos que atingem não só o estado do Rio de Janeiro, o Brasil, mas todo o mundo, né? E isso tem um impacto direto, tem tido uma relevância significativa quando da elaboração dos projetos. Antes a gente pensava em dimensionar uma rede de drenagem pela média do índice pluviométrico daquele determinado local. Isso mudou, os eventos climáticos extremos mudou essa concepção e hoje a gente passa a trabalhar com o maior volume já acontecendo naquele determinado local. Isso demanda um esforço da equipe técnica para poder colocar isso no papel, para poder mostrar também aos órgãos de controle que se faz necessário ter uma rede dimensionada daquela. A questão da mobilidade urbana é sempre um fator desafiador para a gente. Sem sombra de dúvida, 90% dos nossos pleitos hoje são para investimentos em infraestrutura com vistas à mobilidade urbana. É uma necessidade das cidades e a gente tem trabalhado muito para poder entender
de fato, a necessidade de cada cidade. Porque nós temos um estado que ele tem serra, ele tem mar, ele tem uma diversidade enorme. E a gente precisa ouvir não dá para você pensar num projeto para todas as cidades. É necessário você conhecer a realidade de cada cidade, quais são as necessidades, para poder a gente trabalhar num projeto que de fato venha atender as necessidades daquele município. Ainda falando sobre as questões climáticas, né, que vem afetando cada vez mais os municípios, como que você vê esse cenário? Olha, o estado do Rio de Janeiro, sob a gestão do governador Cláudio Castro, avançou muito no que diz respeito à prevenção. Hoje nós temos um estado que é referência nesse trabalho. Nós tivemos os episódios tristes de Petrópolis, mas que mostraram que nós temos um estado capaz de dar uma resposta rápida e pronta diante dos acontecimentos, mas tem todo o investimento em prevenção, o trabalho do Limpa Rio, que é realizado pelas CEAS, que vem ajudando e muito a minimizar os impactos quando as chuvas chegam nas cidades. Antes a gente tinha os rios, todos eles assoreados, e isso, com pouca chuva, a gente já tinha as cidades praticamente sendo inundadas. Sim. Então, um trabalho, muitas das vezes, que não é visto, um trabalho silencioso, que não ocorre durante as chuvas, ele tem que ser feito de maneira preventiva, claro, mas que vem dando uma segurança a essas pessoas que muitas das vezes residem em locais que já sofreram muito durante fortes chuvas. E o governador, além disso, ele determinou que nós da Secretaria das Cidades também pudéssemos ter algumas contratações prévias para, se necessário for, podermos socorrer os municípios, e nós elaboramos uma ata de registro de preço com todos os equipamentos necessários para atender e socorrer os municípios quando forem atingidos, se forem atingidos por esses eventos climáticos extremos, todos os equipamentos necessários. Além disso, nós capacitamos junto à Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro todos os nossos técnicos, engenheiros, arquitetos, para que eles estejam à disposição, se necessário for, uma determinada emergência, eles saibam como atuar, porque não basta ser um engenheiro, um técnico, para poder fazer uma vistoria de um determinado local, se uma estrutura, se um edifício está comprometido. Então nossos técnicos que foram contratados inicialmente para poder executarem as obras também se colocaram à disposição e foram capacitados junto à Defesa Civil para, se necessário for, poderem também atuar junto aos demais órgãos do governo nessa resposta. Secretário, você falou de Petrópolis, mas no geral no estado, pode falar um pouquinho mais sobre as obras de drenagem da Secretaria? Sim, como falei, André, quando da concepção desses projetos a gente tem tido muito cuidado de estudar bem, de buscar os registros de volume de chuva nas determinadas localidades, para que a gente possa de fato instalar uma rede de drenagem capaz de dar conta de um volume de chuvas elevado num determinado evento climático extremo. E a gente teve exemplos em Itaboraí, tivemos exemplos já em São Gonçalo, de locais que alagavam por inteiro com pouca chuva, e a gente conseguiu instalar uma rede de drenagem que verdadeiramente pudesse resolver aquele problema. E depois disso a gente retorna ao local, escuta o relato dos moradores, por exemplo, de Vista Alegre, de Marambaia, em Itaboraí, de Aldeia da Prata, que falavam: olha, antes com poucos minutos de chuva, a água entrava na minha casa, eu perdia tudo, a água ficava até aqui, a gente ficava impossibilitado de sair ou de chegar de casa. E agora, a semana passada, caiu um temporal danado aqui e nada alagou, a água não entrou na casa das pessoas. Então, é essa satisfação que a gente tem de saber que o projeto foi bem concebido e, de fato, resolveu o problema daquelas pessoas. Perfeito. Agora, falando de asfalto, o Estado vem revitalizando diversas vias, né, importantes. Pode falar um pouco pra gente sobre esses projetos, o que vem por aí? Olha, Suelen, nós conversamos com o governador Cláudio Castro, ele falou da quantidade de demandas que ele vinha recebendo dos municípios fluminenses para a recuperação das suas malhas viárias. O asfalto ele tem uma vida útil, e quando essa vida útil se encerra, ele fica praticamente todo deteriorado e se faz necessária a recomposição daquele pavimento. Sim. Então nós também trabalhamos
numa contratação que seja eficiente e que seja célere e que permita o governo do estado atender a todos os municípios e, se necessário for, de forma simultânea. Então, nós fizemos uma grande contratação, um contrato eficiente que permite a gente atender vários municípios. E qual é o objeto dessa contratação? A gente chega, através de um termo de cooperação firmado com os municípios, a gente retira aquele pavimento que está deteriorado, com a sua vida útil comprometida, aplica um novo pavimento, junto com o pavimento a gente coloca uma nova sinalização, que é muito importante para a gente garantir a segurança viária naquele local. E ainda, além disso, a gente tem também a oportunidade, se necessário for, de recuperar as calçadas daquela via. Então é aquilo que a gente chama de um banho de loja completo na via pública. Asfalto novo, com sinalização e calçadas recuperadas com acessibilidade. Maravilha. Esse programa já atendeu as cidades de Duque de Caxias, São João de Meriti, Cabo Frio, na região dos Lagos. Nós estamos também no Médio Paraíba, em Resende, em Volta Redonda, em Piraí. E praticamente em todas as regiões já estão contempladas. Recentemente estivemos no município de Carmo, de Cordeiro, estamos nesse momento em Carmo e muito em breve Nova Iguaçu, muitos outros municípios ainda vão ser contemplados com esse programa. Secretário, para a gente terminar, sabemos que o lazer também é importante, você falou sobre ciclovia, né? Mas o Parque RJ, como é que estão as obras dele? Olha, André, é muito importante o programa Parque RJ. Inicialmente nós recebemos uma demanda da cidade de São Gonçalo, de uma área onde um dia funcionou o antigo piscinão de São Gonçalo e que foi descontinuado em 2013 e ficou lá uma área pública abandonada há mais de 10 anos. Ninguém colocou ali um equipamento público. E a Prefeitura de São Gonçalo demandou o governo do estado, trabalharam num projeto juntos e aí foi pensado numa área que pudesse atender toda a população gonçalense em todas as suas faixas etárias e não somente no verão, e sim em todas as estações do ano. E daí que nasceu o Parque RJ, uma área que contempla verdadeiramente todas as faixas etárias da população. Nós temos área Kids para as crianças, nós temos vários equipamentos para a prática esportiva para os jovens e adultos, pista de atletismo, pista de skate, quadra de futebol, quadra de vôlei de praia, temos também a ginástica, a academia da terceira idade para os nossos idosos, temos uma concha acústica para atividades culturais, para dar oportunidade, inclusive, aos artistas locais de se apresentarem num grande palco na sua cidade. E também contemplamos os pets, porque nós vamos ter um parcão também no Parque RJ. E foi dali que nasceu o Parque RJ nesse primeiro projeto de São Gonçalo. E aí, quando o governo do estado divulgou isso, o governador Cláudio Castro foi lá, lançou a obra e tal, logo na sequência surgiram várias demandas de muitos municípios querendo também uma área de lazer e convivência na sua cidade. Com isso, nós avançamos para a elaboração de um projeto do outro Parque RJ em Volta Redonda. Já estamos em fase de licitação. Também avançamos na concepção de um projeto para São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Também já está em fase de contratação. E o interior do estado também reivindicou para suas cidades aí, cidades menores, também querem receber uma versão do Parque RJ. E aí a gente começou a adaptar esse projeto para dimensões, para terrenos de menores dimensões, e nós vamos ter Parque RJ em Mendes, vamos ter Parque RJ em Cambuci, enfim. Legal. De fato, o governador Cláudio Castro entendeu da importância de a gente dar oportunidade às pessoas de terem na sua cidade um lazer, uma área que possa servir de lazer e convivência para a família, para os amigos, e que possa ser um verdadeiro local de fabricar memórias afetivas e que eles possam
ter essa oportunidade de lazer próximo da sua residência. É isso, secretário Douglas Ruas, muito obrigada pela sua participação aqui no GovCast RJ. Suelen, obrigado. André, muito obrigado. E só para concluir, que eu não falei do Parque RJ, você me perguntou, a expectativa é que ainda nesse próximo verão a gente possa estar entregando essa tão esperada área de lazer para toda a região leste fluminense. Legal. É isso, a gente fica por aqui. Voltamos semana que vem. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like. Até semana que vem. Tchau, Suelen. Até semana que vem. Tchau, tchau. GovCast RJ. GovCast RJ.